Alexandre de Moraes admite que violou direito de defesa de Bolsonaro. E agora? Veja aí esse vídeo. O ministro Alexandre de Moraes acabou admitindo, confessando que violou direitos de defesa de Bolsonaro. E agora, como que fica? É uma coisa absurda, gente. O ministro Alexandre de Moraes acabou de provar que a defesa de Bolsonaro e dos demais réus do caso do golpe, eles estavam certos desde sempre. E que ele, Moraes e o STF estavam violando os direitos de defesa. Olha só essa manchete aqui da Folha de São Paulo. Moraes manda a PF dar a Bolsonaro acesso integral a provas do processo da trama golpista. Ué, como assim? Mandou dar acesso agora, com o julgamento em curso? Começando a fase de instrução, de oitiva de testemunhas, depois que os advogados já apresentaram defesas prévias e a primeira turma já recebeu a denúncia? Já deu começo ao processo? Agora a Inês é morta, né? Leia aqui comigo. Dá uma olhadinha nesse absurdo. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, liberou nesta quarta-feira o acesso a todas as provas coletadas pela Polícia Federal à defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro no processo sobre a trama golpista de 2022. Para o cumprimento da medida, o relator fixou o prazo de 5 dias para a PF, a Polícia Federal, informar qual é o melhor meio para que as defesas e a PGR tenham acesso integral a todo o material apreendido durante as investigações do caso. Então quer dizer que o que os advogados do Bolsonaro e dos demais defesas estavam dizendo a respeito de não terem tido acesso à íntegra das provas, apenas as provas que a Polícia Federal e a PGR juntaram ao processo, então era tudo verdade? Quem diria, hein? Quem podia imaginar uma coisa dessas? Então quer dizer que os ministros e a PF tinham acesso a mais provas do que a defesa teve? E agora, Moraes, você só vai liberar agora, depois que a PF, que a PGR, que o Supremo já estabeleceram uma narrativa própria a respeito do que aconteceu nesse caso do golpe? E como que faz agora, se as defesas encontrarem provas lá de inocência incontestáveis, provas que levantam dúvidas cogentes, provas que, se tivessem surgido antes, impediriam até mesmo o recebimento da denúncia e o começo do processo? Se você também achou tudo isso mais absurdo do que o absurdo, se você também está achando tudo isso errado, essa violação uma atrás da outra dos direitos dos réus, nesse caso, uma perseguição, senta o dedo no like aí, enquanto eu te explico uma coisa que as pessoas confundem muito, que é o seguinte. No direito processual penal, essa fase agora inicial do processo, em que a denúncia ou a acusação é apresentada e o juiz analisa se vai receber ou não a acusação para começar o processo, essa fase é marcada por um princípio chamado de indúbio pro societate, que significa que em caso de dúvida, ou seja, em caso de dúbio, se decide a favor da sociedade, pro societate. Ou seja, caso existam dúvidas sobre a culpa ou não do réu, nesse momento, nessa fase, se você tiver dúvida se aquela pessoa cometeu ou não o crime, se ela é autora ou não do crime, o processo deve ser estabelecido, se deve ser iniciado, porque se privilegia o direito da sociedade de que o crime seja julgado e, se for o caso, que o crime seja punido. Então, nesse momento, a dúvida não favorece o réu, favorece a sociedade. É lá no final do processo que isso se inverte. E aí vale o princípio que a gente chama de indúbio pro réu, que diz que a dúvida lá no final do processo, na hora de julgar, de dar a condenação ou absolvição, lá no final a dúvida favorece o réu. Ou seja, se houver dúvida sobre as provas, o réu aí sim deve ser absolvido. Mas ainda assim, existem casos em que simplesmente não há prova suficiente ou mínima dos crimes. Ou então a denúncia é extremamente fraca, não preenche condições mínimas, aquilo que a gente chama de inepta em direito. E essa denúncia, então, ela pode ser rejeitada direto, inclusive por falta de prova suficiente, por falta de justa causa, ou porque existem provas que indicam a inocência do réu, sem que o processo aí seja aberto e sem que ninguém vire réu. E o que aconteceu é que, nesse caso, as defesas simplesmente perderam essa oportunidade, porque elas não tinham acesso à íntegra das provas. É uma violação muito grave dos direitos de defesa dos réus. Olha como que o Moraes poderia ter dado essa decisão lá no começo do processo e não deu. E ele podia ter dado lá sem problema nenhum. Olha aqui, ó.
A Polícia Federal deverá manter sigilosos, o Moraes falando na decisão, tá? A Polícia Federal deverá manter sigilosos eventuais documentos, mídias, áudios e vídeos que contenham fatos íntimos e ligados à vida privada dos denunciados. Nesse caso, o juízo deverá ser comunicado e as defesas deverão realizar requerimentos específicos, acrescentou Moraes. O pedido tinha sido apresentado na defesa prévia de Bolsonaro, entregue ao Supremo nesta terça, último dia do prazo iniciado na última quarta, quando o ex-presidente foi intimado no leito da UTI. O ministro disse que aceita o requerimento de imediato acesso à íntegra do conjunto probatório colhido no curso das investigações e, especialmente, ao conteúdo integral dos celulares e outras mídias apreendidas e parcialmente utilizadas pela acusação. O acesso irrestrito ao material completo que embasou o indiciamento e a denúncia era um pleito dos advogados desde o início da tramitação do caso. Gente, isso aqui é uma admissão, uma confissão total de violação dos direitos da defesa. Se o Moraes iria dar essa decisão ao fim aí dessa discussão, nada explica que ele não tenha feito isso antes, mas só agora. Já que era possível dar acesso à íntegra das provas sem violar a intimidade dos investigados. É o que ele acabou de decidir, é o que ele acabou de fazer. Não faz sentido algum essa decisão vir só agora e não antes. O fundamento legal, gente, não mudou. A lei não mudou. Sabe o que mudou? O que mudou foi a opinião pública e a política. Isso que mudou. O Moraes e o Supremo estão sob pressão por conta dos seus abusos. E o Moraes viu que estava muito óbvio que as defesas estavam sendo seus direitos aí, suas prerrogativas violados. E ele sabe como isso pode